Olá, eu sou a Bia Lira aqui da Casa Criativa e na aula de hoje a gente veio desvendar um dos maiores mistérios da costura criativa, que é o viés. Vamos falar sobre viés, sobre todos os tipos de viés, e eu vou ensinar vocês passo a passo a aplicar o viés de uma maneira que vocês consigam reproduzir aí na casa de vocês, beleza? Então bora começar. Bom, para a gente começar a falar de viés, eu preciso dizer para vocês qual a função do viés. O viés, ele basicamente serve para a gente fazer um acabamento. E a gente consegue usar esse viés tanto em peças de roupa quanto peças de costura criativa, peças de artesanato. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de viés antes da gente partir para a prática da colocação do viés. Esse daqui que eu tô aqui na mão, esse pretinho, ó, ele é um viés de cetim. Esse viés de cetim, ele é muito usado para peças de roupa. Então, de repente, você quer fazer um vestido, uma blusa e você quer fazer o acabamento com um viés, esse de cetim é o ideal. Por quê? Ele é mais maleável, ele não é tão duro e engomado quanto o de algodão. Então, ele dá um caimento melhor nas peças. Fica super bacana, mas a gente acaba usando realmente para roupa, pouco usado no artesanato. Dá para ser usado, tipo, numa parte de cima de um saquinho, que vai ser uma embalagem de presente, para deixar uma coisa mais refinada, mas a gente acaba usando ele mais para peças de roupa, tá? O segundo modelo que eu vou mostrar é esse daqui. Tem gente que chama de viés industrial, o nome é viés Boneon. Ele é como se fosse, a textura dele é como se fosse um gorgurão. Ele é grossinho e ele é diferente dos outros viés. Ele tem aqui no meio como se fosse um vinco já próprio pra gente dobrar, encaixar na peça e passar uma costura só, tá? A gente acaba usando esse daqui. Como ele é meio impermeável, a gente acaba usando ele em peças que são mais impermeáveis. Lancheira, frasqueira, coisas que vão com água ou qualquer coisa desse tipo, ele é melhor que ele tenha até uma pegada mais impermeável, tá? E os outros que eu vou mostrar, viés de algodão, tá? Eu trouxe aqui as medidas, tem mais largo que esse daqui, mas a gente acaba que nem usa, a gente usa mais esses dois aqui, ó. Esses dois tipos de viés. Esse daqui, o mais fininho, tá vendo? O Boneon, ele não tem isso. Tá vendo que ele tem essas duas aberturas aqui, ó? Ele tem duas dobrinhas, tá vendo? Ó, tem duas dobrinhas. Tanto esse estreito quanto esse daqui mais largo também tem as dobrinhas, tá vendo? Esse mais fino aqui, a gente acaba... Porque assim, na real, a gente usa... a gente pode usar para fazer um acabamento, por exemplo, em cima, na parte de cima de um pano de prato, só para fazer um enfeite mesmo, ou se a gente for costurar somente tecido. Por quê? Como a gente dobra para costurar, ele fica bem fininho. Então, se a gente usar muitas camadas de tecido, por exemplo, a gente não consegue esse efeito, né? Fica aí, a costura sai fora do viés e a gente não quer isso. Então, para peças que vão mais camadas de tecido, a gente sempre acaba usando esse viés aqui, que é o de 3,5, tá? E ele tem também as dobrinhas aqui e esse vinco aqui no meio, beleza? Além disso, a gente também pode usar o viés do próprio tecido. Então, de repente, você vai fazer uma peça, você não encontrou um viés que vai ficar bacana, você pode fazer o viés do próprio tecido. Mas a gente vai ter uma aula somente para isso. Então, aqui a gente vai usar nessa aula o viés pronto e depois a gente vai ter uma aula só para a gente aprender a fazer e aprender a aplicar o viés feito do próprio tecido. Então, bora lá começar, vamos colocar a mão na massa. Bom, vamos começar então a aplicar o viés na peça. E eu vou usar aqui, ó, algodão cru. Coloquei aqui manta R2 e algodão cru dos dois lados. A gente tá simulando uma peça aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer cantinho mitrado e essas partes arredondadas, tá? Então vamos começar com o seguinte. Sempre quando a gente for usar o viés, a gente precisa fazer um acabamento na ponta. Por quê? De repente, se a gente deixar sem acabamento, isso daqui é a tendência de desfiar. Se é uma peça que a pessoa vai lavar, um pano de prato, alguma coisa de cozinha que vai ser lavado com mais frequência, a tendência é isso daqui é desfiar.
Então, a gente precisa fazer um acabamento. Para fazer esse acabamento, a gente tem duas possibilidades. Eu posso vir aqui, dar uma dobradinha no viés, tá vendo? Assim, dobra a pontinha. Vou colocar aqui e começar a passar costura, ok? Eu vou fazer dessa maneira, mas tem uma outra possibilidade. A gente vai pegar aqui uns 3 centímetros de viés, cortamos. Eu pego aqui, coloco esse viés aqui assim. E vou começar a aplicar dessa maneira. Ou a gente pode aplicar, vamos colocar ele aqui, ó, o pedacinho do viés aqui. A gente abre o viés aqui e começa a costurar assim. Eu vou dobrar a pontinha para fazer, de qualquer maneira você consegue fazer, tá? Aqui eu vou mostrar também para vocês bem de pertinho exatamente onde eu vou costurar. Mas a gente vai abrir a dobrinha aqui do viés e eu vou costurar bem em cima do vinco, tá? Então o vinco tá aqui, ó, eu vou passar essa costura bem aqui, beleza? Vou mostrar bem de pertinho porque eu vou fazer isso e aqui a gente já vai fazer o cantinho mitrado. Vou ensinar vocês a fazer o canto mitrado, então vamos lá. Então aqui a gente vai começar a costurar da seguinte maneira. Já desci a agulha, tá? Então sempre começa a costurar já com a agulha abaixada e a gente vai seguir costurando bem aqui nesse vinco. Para fazer o cantinho mitrado aqui, o que que acontece? A gente não pode costurar até o final. A gente tem que deixar sobrando aqui mais ou menos um meio centímetro aqui sem costurar, ó. Tá vendo? A minha beiradinha tá aqui, meio centímetro aqui, ok? Então é até aqui que a gente vai costurar. Não precisa dar retrocesso, ó. A gente vai costurar até aqui, ó, beleza? O que que a gente vai fazer? Levanta a agulha, pode puxar a linha aqui e aí a gente vai fazer a dobra para fazer o canto mitrado. Como é que é essa dobra? O viés tá aqui aberto, ok? Eu vou dobrar ele aqui para esse canto, assim. E aí, vocês têm que ver que exatamente essa diagonal vai bater certinha com o cantinho do tecido, tá? Dobramos pra cá, só que essa parte do viés agora tem que vir pra esse lado. Então, o que que a gente faz? Volta ele pra cá. Ó, tá vendo? Então, fica esse triângulozinho aqui, ó, certo? Vou fazer de novo aqui pra vocês verem, ó. Tô aqui, parei antes, não costura até o final, para antes um meio centímetro aqui, ó. Jogo pra cá, ok? Depois eu tenho que voltar com o viés para onde eu tenho que costurar. Jogo aqui para esse lado. E vai formar esse triângulozinho que vai ser exatamente o canto mitrado. Feito isso e sabendo exatamente aonde está o meu canto mitrado, eu vou vir aqui e vou posicionar, ó, a minha agulha aqui, no vinco também, ó, exatamente no vinco. E vou continuar a costura, ó. Parte arredondada também é sempre uma dificuldade, mas o viés, ele já é cortado o tecido na diagonal, então a tendência dele é se adaptar no tecido, ó. O tecido do viés vai se adaptar ao tecido da sua peça. Eu sempre tenho o costume de aqui com a ponta dos dedos eu vou ajeitando para que fique no formato que eu quero, ó. E vou passando, ó, a costura bem em cima daquele vinco. Vamos continuar. Aqui a emenda, ó. Tá vendo? Ele se adapta realmente às partes curvas, ó. Continuar, a gente vai chegar no outro cantinho mitrado, vamos fazer de novo. Ó. Venho aqui, não costuro até o final, ó. Ficou lá um meio centímetro, puxo, dobro na diagonal para fazer o canto, ok?
e volto com ele pro outro lado. Importante, essa dobra aqui, ó, ela tem que bater exatamente com a lateral aqui. Não dobre menos, nem dobre mais, exatamente na lateral, tá? Então, fiz a dobra aqui, vou vir com a minha agulha, mas não cortem a linha, tá? Pode deixar tudo preso. E vou continuar aqui. Quando eu chegar aqui nesse pedacinho, onde eu fiz a dobrinha da pontinha do viés, eu passo dele um pouco, ó. Passo um pouquinho, ó. E dou o retrocesso. Já costuramos o viés aqui na volta toda e agora a gente tem que rebater esse viés. Como é que a gente vai fazer? Uma informação muito importante que eu esqueci de falar antes. Sempre que vocês forem aplicar um viés, essa aplicação, essa primeira etapa, a gente sempre costura no avesso, na parte de trás da peça, naquela parte que não vai aparecer. E quando a gente for rebater, aí a gente vai rebater no direito da peça. Sempre façam isso, beleza? Ó, só cortar uma linha aqui que tá sobrando. E agora a gente vai rebater. A grande dúvida, a maioria das pessoas tem dúvida com relação ao seguinte: na hora que vai rebater a peça, ó, eu vou jogar o viés aqui para esse lado, tá? Deixa eu dobrar ele aqui. É que na hora que a gente vai passar a costura do outro lado aqui, ela não fica em cima do viés. Muitas vezes ela fica em cima do tecido, enfim. Então, vou dar as dicas para que isso não aconteça, beleza? Então, joguei aqui. A primeira delas é a seguinte. Essa dobra aqui do viés, ó. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, ó. Essa dobra do viés aqui, ela tem 1,5 centímetros. Se a gente vai fazer o acabamento numa peça que tá muito grossa, com muitas camadas, o que acontece é que esse viés não consegue abraçar todas as camadas. E aí acontece esse lance da costura não bater uma na outra, tá? Então, tomem cuidado com relação a isso. Ó, vim aqui, joguei aqui tudo para esse lado. Então, só para vocês verem, a partezinha onde eu dobrei o meu viés ficou já com acabamentinho dobradinho. Vocês podem usar tanto alfinete quanto os grampinhos. Eu uso esse grampinho que é de papel, mas vocês podem usar aqueles grampinhos que são de costura mesmo, não tem problema. E a outra coisa que é muito importante é a seguinte, deixa eu só prender esse pedacinho aqui. O que acontece? A minha costura, então, do meu viés tá aqui, ó, essa daqui, certo? Quando eu vou abraçar o viés aqui, esse viés, ele não pode ir para frente dessa costura. Se eu passar o viés para frente dessa costura, na hora que eu for passar essa costura aqui final, ela vai acabar pegando no tecido e não no viés. Então, a dobra do viés tem que ficar exatamente em cima da costura, ó, tá vendo? Então, a minha costurinha tá aqui, ó. Eu vou passar uma caneta para que vocês possam, ó. Exatamente aqui onde tá azul, ó, tá a minha costura, tá? Se eu passar, ó, aqui, a minha costura original tá aqui embaixo, na hora que eu passar essa costura aqui, ela vai pegar do outro lado, ela vai pegar no tecido. Então, eu tenho que colocar o viés exatamente em cima da primeira costura. Assim, diminui o risco de que, quando você for passar essa daqui para fazer o acabamento, que ela fique fora do viés, tá? Então, se atentem a isso. E aí, vocês podem vindo colocando grampinhos ou alfinetes. Ai, Bia, eu tenho muita dificuldade com isso. Posso alinhavar antes? Pode também, não tem problema. Vamos falar do canto mitrado, ó. O canto, ele tá exatamente aqui, ó. Tá vendo? O cantinho mitrado que a gente fez. Ele tá aqui bonito. Como é que a gente faz? Eu jogo ele todo pra lá, ó, aqui. E depois eu jogo ele pra cá, ó. Tá vendo? O cantinho fica certinho, ó, aqui. Deixa eu colocar um, tá vendo? E aí, o mesmo eu vou acertando aqui. Outra dica muito legal é a gente passar, tá? Quando a gente passa, como esse viés ele tem uma gominha, é uma maneira dele, ele fica durinho no lugar,
tá? Ó, deixa eu fazer aqui o outro mitrado, para que vocês vejam. Então, eu dobro pra cá e dobro aqui em cima. Mas se atentem para que não passe de onde vocês já costuraram, ó. E aí, a gente vai passar a costura na beirada toda. Então, vamos lá agora. Já fiz aqui a costura do lado todo. Quando a gente faz um viés que fica bem feito, bem acabado, você praticamente não sabe aonde ele foi costurado, qual é o avesso e qual é o direito. Então, eu vou mostrar pra vocês de pertinho, ó. Então, esse daqui, deixa eu ver se esse daqui é o avesso. Ó, lembra que eu risquei aqui, ó? Então, esse daqui, na verdade, é o meu direito, ó. O meu avesso tá bem certinho, tá vendo? A costura bem em cima do viés, ó. Tá vendo? Então, a maneira correta do viés ser costurado é assim, para que quando a gente costure, né, a gente costura aqui do avesso, para que fique a costura batendo aqui bem em cima do viés. Se foge um pouquinho, é porque a gente fez alguma coisa errada, tá? Então, a gente se atentar aonde tá a primeira costura é muito importante. Como vocês viram que eu mostrei pra vocês, eu usei aqui na hora da costura o agulhão. Por quê? Eu tava com o viés preso aqui com o meu grampinho. Conforme eu vou chegando perto do calcador da máquina, eu tenho, obviamente, que tirar esse grampo. Mas aí eu uso o agulhão para segurar o viés no lugar. Isso também ajuda bastante, tá? Pode ser o agulhão, pode ser a ponta de uma tesoura também, só para manter ele no lugar enquanto ele tá chegando ali perto do calcador, beleza? Quase que eu esqueço, uma outra dica super importante. Trouxe até um pedaço aqui. Uma outra maneira da gente ter certeza que o nosso viés, que a gente tá fazendo um viés que tá ficando bacana, vocês podem aplicar o viés num pedaço de plástico. Tá? Por quê? Como ele é um tecidinho que abraça, né, a nossa peça, quando a gente coloca aqui no plástico, a gente consegue ver exatamente se a gente está passando muito, se a gente tá, na dobra a gente está muito curto. Então, é muito legal praticar no plástico também, tá? Então, gente, não tem jeito. Viés é pura prática. Quanto mais você praticar, mais você vai conseguir chegar numa peça que você vai olhar e você não sabe aonde foi o direito e aonde foi o avesso que foi costurado. Isso é o mais importante. Por isso que tem muita gente que faz o acabamento do viés na mão, porque acha que a pessoa, o cliente, não tem que saber onde foi costurado, né? Se foi no avesso ou no direito. Então, muitas vezes a pessoa faz o fechamento do viés na mão. Então, quanto mais a gente praticar, mais o seu viés vai ficar com aquele acabamento maravilhoso e você vai perder o medo do viés, eu tenho certeza. Tentem e eu quero saber se deu certo, se melhorou, quais são as dúvidas. Podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente sempre responde todo mundo. E não esquece de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o like aqui no nosso vídeo. E se de repente você tem uma amiga que tem aquela dificuldade no viés, manda esse vídeo para ela que eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Ó, um super beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.